Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 33 e aqui vai ser os términos do ai, que começou lá no capítulo 28, que é uma forma de se falar, principalmente aqui no Antigo Testamento, quando ali estava dizendo que o que iria acontecer com aquela cidade, aquele povo, com aquela época, dizendo assim, ai, puxa, olha só, o que está acontecendo, mas tudo isso havia um porquê, né? E aqui no capítulo 33, nós vamos ver, dizendo logo no início, dizendo, ai de ti que destrói enquanto ainda não fostes destruído, ai de ti que ages traiçoeiramente enquanto ainda não foste traído. Quando tiveres acabado de destruir, serás exterminado. Quando terminares a sua traição, serás traído. Que contexto quer dizer isso? Era o contexto onde havia o reinado do rei Ezequias e Senaqueribe, o rei da Síria, já tinha destruído todo ali as nações ao redor, já tinha destruído toda aquela parte do norte e estava agora destruindo ali a parte do sul. Então as plantações, todas as partes em volta estavam ficando destruídas. E eles, o exército de Senaqueribe, do rei da Síria, ele era o que? Simplesmente destruidor. Não tinha consideração pelo ser humano. Eles iam passando e ia destruindo. Então está dizendo aqui, ai de ti que destrói e não é destruído, que trai e não é traído. Por que está falando trai? Porque ele solicitou ao rei Ezequias uma quantidade X de ouro. E rei Ezequias pegou os batentes da porta do templo, derreteu e mandou em ouro para Senaqueribe. Mas chegando lá, ele desprezou e desconsiderou aquele presente, aquela aliança que estava sendo feita. E aí nós vamos ver mais alguns versículos à frente que versículo 7, e eis que os heróis pranteavam de fora e os mensageiros da paz estavam chorando amargamente. Então os mensageiros da paz foram levar lá esse ouro e ele ali o que? Desprezou e rompeu a aliança que estava sendo feita. Então eles voltaram ali pranteando com as suas vestes rasgadas. Então não tinha quem parasse Senaqueribe. Senaqueribe aqui ele ia arrastando, acabando com tudo que estava à sua frente. Então diz aqui, olha, Yahvé tem misericórdia de nós. Agora o povo vai falar, Yahvé tem misericórdia de nós, pois em ti depositamos toda a nossa esperança. Se a nossa força e o nosso braço de manhã era em manhã, sim, se a nossa salvação no tempo da angústia. Eu vou repetir que eu acabei dizendo errado, olha. Se a nossa força e o nosso braço de manhã em manhã. Mas lembrando que aqui o povo está pedindo misericórdia agora, mas eles estavam fazendo aliança com o Egito para poder o quê? Se livrar aqui do rei da Síria. Também foram lá, pegaram, derreteram os batentes da porta de ouro e foram fazer uma aliança com eles. Então, na realidade, eles não estavam buscando a Deus em primeiro lugar. E Deus chamou esse povo realmente para depender dele, assim como Deus tem nos chamados para depender dele. Por isso, amados e amadas, todas as decisões, escolhas, tudo que vamos fazer, nós temos que ver se nós não estamos rompendo princípios da verdade dentro de nós. Muitas vezes no serviço aparecem tantas oportunidades ou tantas maneiras e mesmo muitas vezes de fofoca, coisas, tudo isso está saindo fora de princípios, né? E depois o versículo 3 vai dizer assim, diante do trovão da tua voz, os povos fogem, quando te levanta, dispersa-se as nações. Então está dizendo, olha, como gafanhoto novos, os homens vos saquearão, ó nações, tomarão posse do despojo como gafanhotos em nuvem. Então está dizendo para essa nação de Senaqueribe que como um trovão o Senhor vai levantar a voz e vai dispersá-los. E os gafanhotos novos que seriam aqui os israelitas. Por quê? Quando
eles estavam ali acampados, perto ali de Jerusalém, que estava fazendo estado de sítio ali em Jerusalém. Todo aquele exército de Senaqueribe, o Senhor mandou uma praga e morreram quase todos, e os que sobraram fugiram. E aí os israelitas foram ali no acampamento e eles despojaram, tomaram tudo que era deles. Então, por isso que fala gafanhotos novos, os homens vos saquearão, ó nações. Quer dizer, você está destruindo enquanto ainda não fosse destruído, você está traindo e não é traído, mas vai chegar o seu momento. E o seu momento vai vir do Deus vivo. Então, essa passagem aqui quer dizer isso, né? E o versículo 5 vai dizer que o Senhor vai ser exaltado porque ele está entronizado nas alturas. Ele assegura abundantemente. Sião, o direito da justiça, o direito à justiça. Então, quem nos assegura a justiça, amados, é só o nosso Senhor. Nós vivemos num mundo de completa injustiça, completa desigualdade. Então, por isso que nós não devemos ficar espantados e assustados com a justiça que não existe, né? Devemos fazer de tudo para não nos envolver em coisas que vão realmente nos afetar e que a injustiça vai ficar mais forte ainda. Mas mesmo muitas vezes nós caminhamos nos caminhos corretos, o mundo jaz do maligno, vai haver injustiça, tá? Então aqui nós vamos ver também no versículo 6 que haverá, pois, segurança e estabilidade em tuas eras, abundante de salvação, sabedoria e conhecimento. O amor reverente a Yahvé será o teu maior tesouro. A palavra também de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que nós temos que viver pela fé. Se nós formos viver pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos, por tudo que chega a nós, nós vamos ficar aterrorizados. Mas nós temos que saber que a segurança e a estabilidade, a abundância da salvação e sabedoria e conhecimento está onde? No amor reverente ao nome do Senhor. Esse é nosso tesouro. E para a gente acessar esse tesouro, nós temos que viver pela fé. Não dá para viver por vistas. Nós temos que viver pela fé. Nós não dá para viver por circunstâncias. Nós temos que viver pela fé, tá? Depois aqui vai dizer o versículo 7, quando eles voltam chorando, né? E vai dizer o versículo 8 que as estradas estão desoladas. E aí vai cessar-se o costume. Por quê? As estradas ali eram bem movimentadas, entravam na cidade, saíam da cidade. Mas o que aconteceu? Senaqueribe rompeu a aliança e desprezou as cidades. Então ele desprezava, ele fazia o que ele queria, tá? E vai dizer que a terra agora, ela geme, ela perde o ânimo. O Líbano se retrai, o Líbano com aquelas o quê? Árvores frondosas, é como se retraísse, se encolhesse. A rosa de Saron também, como ali um deserto, né? E Bazã e no Monte Carmelo, todas as árvores perderam as suas folhas, quer dizer, todos perderam a sua vivacidade, perderam o seu ânimo, com toda essa agressividade do Império da Síria. Mas nós vemos aqui que é o Senhor que livra o povo. Agora, nesses próximos versículos, nós vamos ver oráculo contra os inimigos. E o próprio Senhor vai dizer assim, ó, o profeta falando pelo Senhor, né? Eis que agora me erguerei. O Senhor dizendo, eis que agora me erguerei, está dizendo o Senhor. Hoje me levantarei, agora serei exaltado. Então, vai estar falando assim para o rei da Síria, para os assírios, ó. Concebei a palha e dai à luz a restolhos. Seu sopro é um fogo que o consome. Dizendo, olha, vocês fizeram tanto, mas tudo isso é palha. E o fogo vai consumir tudo isso. Os povos serão queimados como se faz com o cal. Quer dizer, aqueles que realmente se levantam contra o Senhor vão ser queimados como cal. E se pega a pedra que vai fazer cal e coloca em fogo e fica, acho que mais de 36 horas no fogo, até que aquilo lá vai virando cal, tá? Vai virando um pó, aquele pó branco, né? Como espinheiros cortados serão lançados às chamas. Espinheiros
que não servem para nada, só servem para ferir. E nós temos também no Novo Testamento dizendo que a semente que cresce, né, entre os espinhos, que são os cuidados da vida. Todos nós temos que cuidar, mas nós não podemos deixar ele sufocar a nossa vida, tá? E aí vai falar que em Sião os pecadores ficarão apavorados. O tremor se apoderou dos ímpios. Quem dentre vós poderá permanecer junto ao fogo devorador? Quem dentre nós poderá manter-se próximo aos braseiros eternos? Agora voltou-se a fala para o povo de Judá, porque também havia ali dentro da cidade, havia em Judá também aqueles que extorquiam seu próprio povo. Haviam aqueles que eram ímpios, que eram judeus e extorquiam seus próprios irmãos. Então está dizendo, você também, sabe, que não é justo, você vai sofrer o fogo devorador do Senhor. E depois, o versículo 13, ele vai nos lembrar até um salmo que vai dizer assim, olha, antes disso, deixa eu ver aqui, ó, quem dentre vós poderá manter-se próximo? Ok, já falei. Depois o versículo 13 diz, aquele que anda corretamente. Então, quem dentre vós poderá manter-se próximos aos braseiros eternos? Quem? Quem poderá ficar ali perto dos braseiros e não vai ser consumido? Igual quando aqueles foram jogados na fornalha, os amigos de Daniel, e só as cordas que prendiam os braços, as mãos, ali foram queimados. Tá? Então, aquele que anda corretamente, que pratica a justiça, esse não vai sofrer dano. Falar o que é verdadeiro, que recusa o lucro desonesto, cuja mão não aceita suborno ou qualquer exploração, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de planos, de tramas de homicídio, e fecha os olhos a fim de não contemplar o mal. Pessoas que fecham os olhos, que fogem do mal, pessoas que não querem ficar falando, nem tramando, nem ouvindo tramas de maldade. Então, é este, pois, o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água pura, não lhe faltará. Então, hoje, essa palavra é para nós. Essa palavra é para nós. Para que nós possamos ter uma conduta correta, um andar correto, sabendo que mesmo estando no meio de várias injustiças, vários falares inadequados, nós não podemos estar junto desse estilo de vida mundano. Na última parte desse capítulo vai falar sobre o retorno à Nova Jerusalém. Então, é como se assim, a alegria do povo ali de Jerusalém, ao ver que o exército de Senaqueribe foi ali destruído pelo Senhor, mas também está se mesclando aqui quando vier o novo céus e a nova terra. Então, toda a palavra do Senhor, ela traz esse contexto, o contexto que está acontecendo lá e o contexto que há de vir, tá? Então, aqui vai falar assim, que os seus olhos verão o Rei em todo o seu esplendor. Que Rei é esse? O nosso Deus, o nosso Jesus Cristo. E vislumbrarão o território em sua plena dimensão. Então, vão poder olhar o território em plena dimensão. É como você olhar e ver toda a terra, tá? E o coração vai até relembrar dos assombros do passado, porque vai ser história do passado. E vai falar, olha, aonde está aqueles oficiais maiores? Aonde está aqueles que cobravam impostos e tributos? Aonde estão os chefes da torres e vigias? Porque não vai mais precisar disso, não vai haver isso mais, tá? Então, não tornará mais ver aquele povo arrogante, né, do Senaqueribe, aquele povo que ia bárbaro, que ia devastando todas as coisas. Eles vão olhar para Sião, a cidade das festas solenes, a cidade que louva a Deus, e ali vão contemplar com seus próprios olhos felizes a Nova Jerusalém, que vai ser uma morada tranquila, aonde as tendas não precisarão ser mudadas de lugares, sabe? Cujas estacas jamais serão arrancadas, cujas cordas nunca serão rompidas, porque muitas vezes
tem que ficar mudando a tenda de lugar por causa da guerra, ou por causa que não havia água, não havia comida. Então agora a terra vai poder ficar estabelecida, o povo vai poder ficar estabelecido ali nessa terra, porque vai ser uma terra onde vai ter rios, vai ter canais, mas não vai haver navegações e barcos. Quando fala que vai ter rios, canais aqui, querendo que vai ter água em abundância. E não vai ter rio, não vai ter barcos, porque geralmente as cidades que ficavam perto do mar, perto de um rio, tinham favorecimento que tinha a água. Por outro lado, eles eram atacados o tempo todo daqueles que vinham do mar ou dos rios. Então não vai haver mais essas embarcações poderosas do mal, né? Mas ali, quem vai ser o juiz? O juiz vai ser o Senhor nosso Deus, ele vai ser o nosso legislador, o eterno nosso Rei, ele que vai salvar. Então, amados, é por isso que eu falei já um pouquinho antes, nós temos que viver pela fé e já contemplar esse reino dentro de nós, saborear esse reino dentro de nós. E aqui também vai nos dizer que até as pessoas que eram deficientes físicas, que não podiam ir para a guerra, elas vão também receber os despojos. Então significa que todos aqueles que vão receber os despojos ali na Nova Jerusalém vão receber as bênçãos. E a doença de ali, e os doentes, o que? Não ficarão sãos. E os pecadores vão viver o quê? Vão ser perdoados. Então aqui nós temos a era da graça, a era do reino e a era da Nova Jerusalém. Que nós possamos já no nosso interior saborear essas coisas. Porque se a gente ficar esperando isso na terra que nós estamos, é desilusão atrás de desilusão. Mas quando nós saboreamos isso no nosso espírito e desfrutamos na nossa alma, nós vivemos com a paz que excede todo entendimento. E isso é glorioso, ter uma paz que excede todo entendimento dentro de nós. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aproveitando, eu peço que você curta, que você comente e que você também compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Quando a gente faz isso, o YouTube entende que é relevante essa mensagem e ele o que? Mostra também para outras pessoas. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.